Senhoras e senhores, voltamos aqui com Direito Constitucional, parte 2, de controle de constitucionalidade. Pontuei uns tópicos aqui para a gente abordar. Então vamos iniciar logo, porque comigo é assim, constitucional é top e eu arregaço logo. Bom, vamos começar com a origem. Qual a origem do controle de constitucionalidade? Aqui no Brasil, tanto a origem dele, assim, né? A origem original do mundo, né? Vamos lá. O início do controle de constitucionalidade ele se deu com Hans Kelsen na Europa. Hans Kelsen, como vocês já sabem, foi aquele cara que criou a Constituição da Alemanha, da Áustria. Cara muito sábio. E aqui no Brasil ele teve início com a Constituição de 34. A Constituição de 34 que previa a ADI interventiva, né? Depois teve a emenda 16 de 65, onde ele previa a ADI genérica. Mas lembrando para os senhores, maior marco do controle de constitucionalidade aqui no Brasil, o CF de 88, onde ampliou o rol dos legitimados e ampliou as ferramentas de controle de constitucionalidade, né? Bom, o ponto 1 eu já falei com os senhores, agora eu vou pontuar aqui as ferramentas de controle de constitucionalidade, para vocês já ficarem espertos no próximo vídeo. Então, ADI, ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de inconstitucionalidade, ADC, ação declaratória de constitucionalidade, ADO, ação declaratória de omissão, ADPF, ação por descumprimento do preceito fundamental, e ADI interventiva, que é a ação declaratória de constitucionalidade interventiva. Vamos lá, agora a gente vai aqui para a competência. A competência para julgamento de ações do controle concentrado de constitucionalidade é no STF. STF que ele vai fazer o controle, não excluindo o âmbito estadual, não esqueça, tá ok? Legitimados. Aqui eu vou ter que fazer uma consideração porque os senhores vão ter que mentalizar, sabe que vocês vão mentalizar uma tabela na cabeça de vocês. Os legitimados eles estão previstos no artigo 103, tá? Da Constituição. Vocês vão decorar assim: 3 meses, 3 pessoas, 3 entidades, beleza? Aí, nas 3 pessoas, os senhores vão colocar o presidente da República, o PGR e o governador. E façam um asterisco no governador. Nas mesas, mesa da Câmara dos Deputados, mesa do Senado Federal, mesa da Assembleia Legislativa do Distrito Federal e da Câmara Legislativa do Distrito Federal. As entidades, parem um pouco, façam um asterisco na mesa do Distrito Federal, tá? As entidades, Conselho Federal da OAB, partido político, só partido político, Lucas? Só partido político, Lucas? Pode? Não. O partido político tem que ter representação, tá ok? Sem representação não vale. Aí depende da banca que está cobrando a prova, mas sem representação não vale, faça sua observação. Confederação, sindical e entidades de classe. Faça um asterisco nele aí que a gente vai fazer umas considerações. Nesses, onde eu pedi para os senhores fazerem o asterisco, eles são os legitimados especiais. Mas o que quer dizer legitimados especiais, Lucas? Tal, não é o mesmo que todos? Não, meu querido, se fosse o mesmo que todos, não dava fazer o asterisco. Então, preste atenção. Esses onde tem um asterisco, eles devem demonstrar pertinência temática na hora de propor as ações do controle concentrado. Porque, digamos o seguinte, eu vou exemplificar para os senhores. Aqui no Amazonas, temos o governador do Amazonas, senhor Wilson Lima, tá ok? E existe o governador, vamos ver aqui, lá do Acre, tá ok? O governador do Acre. O governador do Acre, ele decide o seguinte: olha, eu vou propor uma ADI em face de uma lei estadual lá do Amazonas. Aí você vai abrir 2 opções. Essa lei estadual do Amazonas, ela de fato influencia no Acre ou ele só achou inconstitucional ao bel prazer dele e decidiu? Se ele demonstrar pertinência temática, ou seja, a declaração daquela lei estadual do Amazonas intervir de alguma forma no Acre, aí sim ele pode propor. Caso seja pelo bel prazer, ele não pode propor. Bom, agora, ponto 2. Partidos políticos e confederação sindical na proposta de ações do controle concentrado,
precisam de um advogado, tá? Anote aí que precisa de um advogado. Agora, a gente vai fazer um adendo aqui, que essa pontinha aqui é meio grande, vocês têm que entender. A confederação sindical, correto? Confederação sindical. A gente vai dividir o sindicato em 3 instâncias. Sindicato primeira instância, federação segunda instância e confederação terceira instância. Confederação sindical, tá? Terceira instância. Bom, Lucas, um sindicato ele pode propor ação no controle concentrado? Não. Lucas, uma federação pode? Não. E a confederação sindical? Essa daí pode. Somente a confederação sindical ela é legitimada do 103 para propor ação do controle concentrado. Bora lá. Feitas essas considerações, vamos partir agora para os efeitos da decisão declaratória de inconstitucionalidade. Bom, o efeito da decisão, você já sabe, ele é erga omnes e vinculante. Bora lá. Mas, Lucas, quem que ele vincula? Quem que ele vincula, Lucas? Pelo amor de Deus, o que é vincular? Vincular é aderir, tá ok? Bom, ele vincula o judiciário, vincula o executivo e, Lucas, ele vincula o legislativo, cara? Pô, mas o legislativo, por que eles fazem as leis contra a Constituição depois declaram inconstitucional? Cara, eu vou te falar o seguinte, existe um fenômeno chamado fossilização da Constituição. E esse fenômeno é o seguinte, se o legislativo não pudesse legislar com liberalidade, o sistema legislativo ficaria fossilizado, entendeu? Então, o que não vincula a decisão quando tem declaração de inconstitucionalidade é o próprio STF, né? Onde já se viu quem manda se prender, eu nunca vi isso, não existe. E o legislativo, tá ok? Feitas essas considerações, aqui a gente vai para possibilidade de medida cautelar dentro da ação declaratória de constitucionalidade. Não necessariamente ação declaratória de constitucionalidade, ações do controle concentrado. Vou logo deixar claro para os senhores, em todas as ações do controle concentrado é possível medida cautelar, tá? Guardem isso. Agora sim, a decisão definitiva de mérito, ela gera o efeito ex tunc, ou seja, ela retroage até a data onde foi feita a lei ou ato normativo ilegal, tá ok? Já a decisão cautelar ela tem o efeito dali para frente, porque a medida cautelar ela é precária, entendeu? Então ela é ex nunc. Vou falar com os senhores agora da modulação dos efeitos. A modulação dos efeitos está prevista no artigo 27 da lei 9868. A modulação temporal, isso daí ocorre quando o STF ele decide se os efeitos da decisão vão ser a partir do momento, daquele momento onde está sendo decidido, ou se vai retroagir, ou uma data posterior, entendeu? Essa medida está prevista no artigo 27, tem efeitos prospectivos geralmente, né? Um outro efeito que eu preciso falar aqui com os senhores é o efeito repristinatório. Mas Lucas, na linha de bifada aqui não tem repristinação. Não tem mesmo não, na linha de fato não tem. Mas o efeito repristinatório é diferente. Isso aqui, senhores, falando, os senhores não vão entender não. Vocês só vão entender se for no exemplo. Bora lá. O exemplo é o seguinte, só não vou desenhar para os senhores porque não dá. Mas até poderia, mas os senhores não vão entender. Vai ser o seguinte, existe a lei 1, a lei 2 e a lei 3. A lei 1 existia, chegou a lei 2, revogou a lei 1, chegou a lei 3 e cancelou a lei 2, revogou a lei 2. E aí, o que faz? A lei 1 volta em vigência ou a repristinação não existe? Lembrando que a repristinação é aquele efeito de tem uma norma, vem uma norma posterior e depois vem uma terceira norma. A terceira norma revoga a segunda e a primeira volta a valer. Isso não existe no sistema brasileiro. Mas o efeito repristinatório dentro do controle de constitucionalidade, ele existe. Lei 1 foi revogada pela Lei 2, Lei 2 foi declarada inconstitucional, logo se a Lei 2 foi declarada inconstitucional, a Lei 1 volta a valer. Efeito repristinatório tem. Momento que a decisão passa a valer. Qual que é o momento em que a decisão começa a valer? Bom, a decisão passa a valer a partir
do momento da publicação da ata de julgamento. Publicou a ata de julgamento, está valendo a decisão. E aí, da decisão, essa decisão, me diz aí, vocês acham, meus queridos, vocês constitucionalistas de plantão que amam esse assunto tanto quanto eu, existe recurso da decisão no controle com centrais de responsabilidade? Digamos assim, existe um recurso possível da decisão declaratória de inconstitucionalidade? Em regra, senhores, existe. Mentira, não existe não. O recurso que pode ser usado é o embargo de declaração, meramente. Só o embargo de declaração. Não cabe ação rescisória, não cabe desistência, inclusive, tá? Na ação de controle concentrado. Bom, terminada essa fase introdutória, né, pessoal, do controle de constitucionalidade concentrado, fique atento, porque no próximo é ADI, e ADI é gostoso. Vamos lá. Curta, meu querido, comente, compartilhe, se inscreva no nosso canal, olhe o material, estude para a sua prova, mande para aquele seu amigo bronco que não passa de jeito nenhum na OAB, tá? Que isso vai ajudar ele e vai ajudar o senhor com certeza. E lembre, tome nota de tudo que eu falo.